Fala filhão, aqui quem fala é o William Show, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Como eu sempre digo, é uma honra estar aqui com você nesse momento ímpar. No último domingo aconteceu pela primeira vez na história do nosso país o Enem no formato digital e eu me inscrevi. Fui lá e fiz a prova para entender que história é essa, como funciona, os prós e contras, se é legal mesmo, se isso é uma promessa, se eu acho que deve continuar. Enfim, nesse vídeo eu vou te falar toda a minha visão, a minha perspectiva e vou te dar alguns dados também sobre o que foi o Enem digital. Mas antes da gente partir de uma vez por todas para esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like também, ativa as notificações para receber um aviso toda vez que eu publicar um vídeo por aqui. Lembrando que toda vez que você faz essas coisas, você me ajuda a crescer este canal. E isso é muito bom, porque quando você dá o seu like, quando você se inscreve, o vídeo alcança mais pessoas e o canal cresce e eu continuo produzindo vídeos para você que gosta de me assistir. Então vamos para o balanço geral aqui sobre o Enem digital e como que foi esse projeto piloto, que é como tem sido chamado. E o projeto piloto nada mais é do que um projeto de testes. E todo teste está sujeito a alguns erros. Então vamos para o balanço geral do que foi esse Enem digital. Como disse, primeira vez na história que essa prova é aplicada nesse formato, então é uma novidade para todo mundo. A ideia é que o Enem seja totalmente digital até 2026, então nós vamos gradativamente, ano após ano, aumentando aí o percentual de pessoas que vai fazer a prova desse jeito. Antes de mais nada, eu preciso dizer que esse é um projeto piloto, ou seja, é um projeto teste. Como todo teste está sempre sujeito a alguns erros e, obviamente, tivemos várias falhas e vários problemas nesse primeiro dia. E como é um projeto piloto, só uma parcela pequena das pessoas que se inscreveram no Enem puderam fazer a prova nesse formato. Foram aproximadamente 96 mil inscritos que fizeram as provas em 104 municípios, totalizando aí 1.028 locais de prova. Entretanto, tivemos uma abstenção absurda de 68% após o primeiro dia. Então, das 96 mil pessoas que se inscreveram para fazer o Enem digital, somente 29.700 fizeram a prova. E aí a gente entende que, assim, né, um pouco por causa do Covid, mas de qualquer forma, é um desperdíciozinho aí, porque o governo gasta dinheiro com cada pessoa que se inscreve para fazer o Enem. E como dito, projeto piloto, projeto de teste está sempre sujeito a alguns erros. E não só poderia ter tido alguns problemas, como tiveram vários e em várias cidades. E antes de mais nada, se você é alguma dessas pessoas que teve problema com o Enem digital, fica tranquilo, porque você, assim como todas as outras pessoas que tiveram algum problema no Enem impresso, vão poder fazer a reaplicação nos dias 23 e 24 de fevereiro. Então a pessoa até quis fazer o Enem digital, mas se ela teve algum problema, ela vai ter que fazer o Enem impresso mesmo, junto com todo esse pessoal aí que teve algum empecilho. Mas se liga, no Distrito Federal, o sistema simplesmente deu um erro que os candidatos foram dispensados para fazer a prova, a galera não teve nem a chance de ver como é que é. Em Tocantins também, alguns candidatos não conseguiram fazer a prova, e aí eles vão ter que fazer a reaplicação. No Amapá, o único local de prova sofreu problemas também e foi interditado, então esse pessoal não pôde fazer a prova. E aí você pensa, né, a frustração que não deve ser não poder fazer uma prova. Pelo menos a reaplicação tá aí, mas que frustra um pouco, frustra, né? E em Belo Horizonte tivemos um atraso maiúsculo para o início das provas. Eu tava lá, então eu vou te contar o que aconteceu. A prova começa em teoria 1h30, né? Porque os portões fecham às 13 horas e aí tem aquele período chato que você tem que ficar esperando ali meia hora para receber algumas instruções e tudo mais. Em teoria a prova deveria começar 13h30. Mas na hora que deu 13h30 todo mundo falou: Agora eu vou arrebentar aqui na prova. Mas não, o sistema ficou carregando, aguardando, disponibilizar as provas, porque ela já não fica ali, né, igual no impresso, que a prova tá na sua mesa, você só abre. Não, tava ali o computador tava ligado, mas não acontecia nada. E aí só depois de 1h30 que a prova simplesmente apareceu e se disponibilizou pra gente fazer. Então já é chato esperar aqueles 30 minutos iniciais. Agora pensa, mais 1h30 de espera, olhando pro teto, olhando pro chefe de sala, olhando pros outros candidatos, cantando música na cabeça, fazendo nada. Você simplesmente fica à toa. É muito ruim, também é muito frustrante, isso com certeza prejudica os candidatos que vão fazer a prova. Isso deixa a gente mais tenso, deixa a gente mais cansado, mas no final, obviamente, deram aí um acréscimo de 1h30. Então a prova que deveria acabar às 19 horas acabou tendo o horário final 20h30. Pensa só, você chega lá 1h da tarde, só sai 8h30 da noite.
O grande motivo para ter rolado esse atraso foi uma sobrecarga no sistema, como disse o presidente do INEP. E aí você pensa, foram só 96 mil pessoas para fazer essa prova. Agora imagina 6 milhões. Definitivamente já vemos aí uma melhoria extremamente necessária para as próximas edições, porque não tem condição nenhuma você ficar esperando ali até mais do que esses 30 minutos que já acontecem de praxe, né? Não tem como mesmo, é muito chato, é muito frustrante ficar ali 1h30 olhando para a parede. Eles vão precisar melhorar isso, porque a tendência é só aumentar o número de provas e de computadores ligados simultaneamente para as próximas edições, para os próximos anos. E um outro problema que aconteceu em especial comigo, e eu até achei bom, porque como eu venho aqui no YouTube falar sobre a prova, eu gosto que os perrengues acontecem comigo mesmo, que aí eu tenho direito de falar. Mas enfim, eu sentei na cadeira, já passava lá 1h e tanto de prova, sem poder fazer nada, tava olhando pro teto, olhando pra parede, olhando pro chefe de sala, de repente meu computador desligou, aí eu fiquei tipo, ô irmão, o computador deu uma desligada aqui. Sorte que eu ainda não tinha começado a prova, mas tem dois problemas aí. O primeiro problema é que, na verdade, enquanto o meu computador estava com problema e o chefe de sala estava tentando resolver a minha situação, foi que os computadores ficaram disponíveis. Então eu fui perdendo ali já alguns minutos até eles conseguirem resolver o meu problema. Mas eles me garantiram que, por esse motivo, eles me deixariam ficar um pouquinho a mais se fosse necessário. E um outro ponto é que eu tive que trocar de computador porque aquele computador simplesmente parou de funcionar. Aí eu fiquei imaginando, cara, imagina, eu tô fazendo a prova, já fiz 45 questões e eu esqueci de anotar as respostas que eu marquei. Já pensou se apaga tudo? Porque realmente eu não pude usar o computador novamente. Então eu tenho certeza que se fosse no meio da prova, eu teria perdido tudo. Imagina a frustração e o desespero se fosse um candidato que estava ali para valer. Sorte que eu faço o Enem só para ter o que falar, porque na verdade eu já estou na faculdade e não preciso mais dessa nota, mas eu fiquei me colocando na pele de pessoas que às vezes estavam dependendo muito do Enem, isso seria arrasador, avassalador. Mas depois de um tempo meu problema foi resolvido e aí fui fazer a prova em outro computador. E eu quero frisar aqui mais uma vez, porque um monte de gente vai falar: esse tipo de coisa não pode acontecer, isso é um absurdo, estão destruindo a prova do Enem. Vão falar isso, eu tenho certeza, mas está muito claro desde o início que esse é um projeto piloto, é um projeto teste, vai rolar problema. Sim, claro que não devem acontecer os problemas, mas como é tudo um teste, é muito difícil de dar tudo certo de primeira. O próprio Enem impresso ao longo dos anos teve vários problemas. É por isso que, quando a gente estava lá no momento da inscrição, em 2020, eu sugeri que vocês todos fizessem o Enem impresso, porque não vale a pena simplesmente colocar o seu futuro em jogo, arriscar o seu futuro para uma prova que está sendo feita no modelo teste e, consequentemente, pode ter vários problemas. Agora você pensa, você chega lá para fazer a prova e tem 1h30 de atraso por causa que a prova não é disponibilizada, no meio da prova desliga o seu computador e você perde todas as questões, e aí? Então vai no que é mais garantido, vai no que já é consolidado, que é o Enem impresso, vai fazer isso pelos próximos anos. Deixa o Enem digital ficar legal, sem problemas, começar a rodar 100% para você pensar em fazer a prova nesse formato. Não vale a pena arriscar o seu futuro numa versão de testes. Apesar de tudo, apesar desses problemas que já eram previstos de acontecer, eu entendo que o Enem digital ele possui vários pontos positivos e eu enxergo benefícios tanto para os candidatos, quanto para o INEP, quanto para o governo no longo prazo. Repito, longo prazo. Nessa edição provavelmente vai ter muito problema, mas lá na frente vai ser melhor para todo mundo, eu garanto. Mas vamos aqui para alguns pontos positivos e negativos que eu consegui identificar nessa minha experiência de ter feito o Enem digital. No primeiro lugar, eu achei a prova muito mais confortável de fazer, porque diferentemente do Enem impresso, que você coloca a prova na mesa e fica olhando para baixo por horas, o Enem digital você só precisa basicamente olhar para frente, porque você está olhando para uma tela de computador. Então isso é muito bom para evitar, por exemplo, dor no pescoço, esse tipo de confusão de ficar olhando muito tempo para baixo. Eu, por exemplo, sinto muito esse tipo de desconforto, então para mim foi muito bom. Além disso, como o Enem digital ele é geralmente realizado em laboratórios de informática, de faculdades, de escolas, pelo menos no lugar que eu fiz, que foi numa PUC, eu tinha ali uma cadeira acolchoada para sentar, confortável, e também tinha ar-condicionado na sala. Então eu enxergo isso como pontos de conforto, pontos de melhoria e vantagens para o candidato. Além disso, algo que eu achei fantástico é o preenchimento fácil do gabarito.
Você não tem uma folha de respostas para ficar marcando bolinha e colorindo que leva de 20, 30 minutos para fazer. Porque você faz a questão, você já marca e ela já vai automaticamente para o compilado de todas as respostas ali. Então, no fim das contas, isso te poupa energia, isso te poupa tempo e minimiza o risco de, por exemplo, você fazer a prova inteira, chegar na hora de marcar o gabarito e errar na marcação do gabarito. E aí você perder vários pontos por um erro bobo. Então, isso eu achei muito legal, fantástico mesmo, muito prático e é isso que a gente quer. Por outro lado, diferente do que muitos estavam pensando, a redação continua sendo à mão. A proposta de redação é apresentada na tela do computador, mas você ganha ali duas folhas. Uma para passar a redação a limpo e outra folha de rascunho, aquela que geralmente no Enem impresso é aquela parte que fica no verso que você faz a sua redação. E aí, nessa folha também tem isso aqui que você destaca, que é basicamente um espaço para você anotar as suas respostas e levar para casa para uma conferência futura. E no final da prova eles geram também uma assinatura eletrônica que é gigantesca, não precisava ser desse tamanho todo, que é, como diz aqui nessa folhinha, para conferência de respostas no futuro também. Mas detalhe, você só pode sair com essa folhinha aqui nos últimos 30 minutos de prova. E aí, como eles só te dão duas folhas, uma para passar limpo e outra para fazer o rascunho, eu senti falta de um espaço para você literalmente fazer um esboço de todas as suas ideias, fazer um brainstorm ali do que você pensa na redação. O que eu costumava fazer no Enem Impresso era basicamente o seguinte: eu lia a proposta de redação e aí eu achava um espaço mais ou menos em branco que tinha no caderno de provas e eu ficava rabiscando, anotando ideias, citações, referências históricas, argumentos. Eu tentava organizar ali antes de fazer o esboço, antes de fazer o rascunho, e aí só depois eu passava limpo. Não tinha esse espaço, então eu tive que meio que fazer na minha cabeça, jogando ali mais ou menos com o poder da mente. Isso definitivamente é algo que o INEP pode pensar para as próximas edições, de disponibilizar um espaço para a gente poder fazer anotações gerais. Outra coisa muito legal que tem na prova são os recursos que você pode utilizar, que ficam ali dentro do sistema mesmo. Por exemplo, você pode ter uma visão mais geral de todas as questões, então você aperta o menuzinho lá, você vê literalmente da questão 1 à questão 90, tem um botão, proposta de redação, você clica e dá uma olhada e fecha e abre quando quiser. Isso te permite navegar entre as questões com muita facilidade, sem falar que, por exemplo, você está fazendo uma questão, você resolve pular e voltar nela depois, você pode sinalizar aquela questão e aí, fez a prova inteira, agora eu vou voltar nas questões que eu pulei. Tá ali muito fácil de você identificar quais são as questões, muito mais fácil do que, por exemplo, no Enem Impresso. Tem um recurso que funciona tipo um lápis para você rabiscar tanto a proposta de redação quanto as questões, e aí literalmente você pega na tela e vai mexendo com o mouse, você risca lá as palavras que você quiser, se quiser cortar as alternativas você pode fazer isso também. Se na proposta de redação algum trecho te chamou mais atenção, você pode circular, enfim, você pode fazer o que quiser e depois você pode apagar. É legal isso porque ajuda as pessoas a fazer anotações. Então assim, eu poderia ter feito o brainstorming no recurso de lápis da prova, usando a proposta de redação? Até poderia, mas eu ia ter que ficar escrevendo palavras com o mouse, né? Então, literalmente escrevendo, e aí não ia funcionar, porque não tem, por exemplo, como você tomar nota nas questões usando o teclado. Isso não tem como, é só o lápisinho mesmo que você faz mexendo no mouse. E além dessa chave eletrônica imensa que você precisa anotar no final da prova, cada participante tem também uma chave de acesso com aproximadamente 16 caracteres que envolvem letras maiúsculas, minúsculas e até arroba, caracteres especiais, que serve basicamente para você iniciar a sua prova, pausar a sua prova se você quiser ir no banheiro, retomar a sua prova e finalizar a sua prova. Tá, legal, interessante a ideia, mas cara, não precisa ter tanto caractere e nem tanto caractere difícil. Toda vez que você pega para anotar a chave de acesso ali, é uma demora danada. Então assim, dá para simplificar. Isso é só querer complicar as coisas demais, é assim, tentar ser prático, mas deixando difícil. Dá para melhorar isso aí. Alô INEP, vamos dar uma facilitada para a turma. E como eu disse, a única coisa que você leva para casa é isso. Como o Enem é no formato digital, não tem como você pegar o caderno de provas e levar para casa. Isso aí não é possível. Aí eu falei, cara, beleza, eu tô levando um gabarito inteiro aqui anotado. Aí eu pensei, tô levando aqui todas as minhas respostas anotadas, mas eu não vou saber qual questão é qual, porque eu não tô levando o caderno de prova. Eu falei, isso é muito ruim. Pensei isso, mas na verdade no mesmo dia o INEP já disponibilizou todas as provas no site deles, então você consegue conferir sim. Isso me deu um alívio, confesso. E outro ponto que eu acredito que seja negativo é que você não pode levar a folha de rascunho. Isso significa que você não pode levar a sua redação para casa, o rascunho, o esboço da sua redação. Então você vai ter que esperar sair a nota lá
na frente para você saber quanto que você tirou em redação. E vai ter que esperar ainda o espelho da redação para conseguir ler sua redação de novo. E por fim, outros pontos mais gerais que eu considero bastante positivos, principalmente no longo prazo. O Enem Digital, por acontecer tudo dentro de uma plataforma, dentro do sistema, facilita a análise de dados pelo pessoal do NEP. Então eles conseguem ver, por exemplo, a hora que você começou a prova, a hora que você terminou, a hora que você pausou e quanto tempo você teve de pausa aí. Conseguem saber também quanto tempo você levou para fazer a prova. Eles conseguem acompanhar até as eliminações em tempo real. E aí você deve estar falando, cara, mas por que eu vou querer saber isso? Não é para você saber, é para o INEP saber. Que tudo que a gente analisa, tudo que a gente mensura, melhorias podem ser feitas a partir disso. Então eu entendo que esse é um ponto muito interessante, porque você começa a ter acesso em tempo real de dados que antes as pessoas não tinham acesso. E com certeza o Enem Digital também vai proporcionar uma aceleração incrível no processo de apuração dos resultados. Você não tem agora que pegar todas as folhas de resposta e ficar lá colocando no leitor e tudo mais. Provavelmente é algo que você consegue compilar em poucos dias. Mas é claro que a redação precisa de um trabalho um pouco maior, então provavelmente o gargalo vai estar na correção das redações, mas enfim, eu acredito que vai haver alguma mudança aí para conseguir agilizar. Hoje, veja só, a gente tem aí praticamente 2 meses de espera para sair o resultado. Eu espero que isso possa reduzir, às vezes, para um período menor que 1 mês. E aí vai uma outra reflexão que eu sinceramente não sei a resposta. Por quê? O Enem Digital não existe papel, você não precisa imprimir cadernos de prova com várias e várias folhas. Então, por um lado, tem uma economia financeira, tem uma economia para o ambiente também, a gente está ajudando o ambiente, imprimindo menos papel, utilizando menos folha, mas por outro lado eu não sei até que ponto isso pode valer a pena em termos financeiros, porque agora os contratos com os locais de prova envolvem utilização de computadores e talvez isso eleve um pouco o preço, mas espero que no fim, pelo menos no longo prazo, todo mundo saia ganhando, pelo menos o ambiente, isso já é de grande valia pra gente. No mais, eu espero que você tenha gostado dessa minha análise. Comenta aí embaixo o que você achou de tudo isso que eu falei, se você está com vontade de fazer o Enem Digital. E não se esqueça também de deixar seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!